meus amores, tudo bem com vocês? A tia tá aqui para dar continuidade, no capítulo 3, a respeito das operações com os números inteiros para o 7º ano. Então, antes de começarmos, eu quero pedir a Deus em nome de Jesus para que Ele possa abrir o entendimento de cada um de vocês para a compreensão do conteúdo. Amém? Então, aqui nós temos mais uma operação com os números inteiros, é a potenciação. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, menos 3 elevado a 4. Para eu resolver essa potenciação, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir esse menos 3 aqui que está entre parênteses 4 vezes. Então, o papel desse 4 aqui, que é um número menor, é repetir esse do tamanho maior a quantidade de vezes dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, eu vou repetir o menos 3 aqui de acordo com o expoente, que no caso aqui é 4. E vou efetuar a multiplicação. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Bom, como é uma multiplicação, eu vou aplicar a regrinha de sinal nessa multiplicação. Então, ó, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então, mais com mais dá mais, tá? Então, a minha resposta aqui é mais 81. O menos 3 está fazendo o papel da base, o menos 4 está fazendo o papel do expoente. E o resultado disso aqui, dessa operação de potenciação, é a potência. Vamos mais um exemplo? Ó, eu tenho a base aqui mais 2 e o expoente 4. Então, eu vou repetir essa base de acordo com o expoente, multiplicando. 1, 2, 3, 4. Repetir ela 4 vezes. Efetuando a multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Aplicando a regra de sinal, ó, mais com mais é mais. Com mais é mais. Com mais é mais também. Então, deu mais 16. Um outro exemplo aqui, ó. Menos 4 elevado a 3. Eu vou repetir o menos 4 3 vezes. 1, 2, 3. Repetir. Fazendo a multiplicação, dá 64. Aplicando a regra de sinal, ó, menos com menos, mais. Mais com menos é menos. Um último exemplo aqui. Quantas vezes eu vou repetir a minha base? 3, que está de acordo com o expoente aqui, ó. 1, 2, 3. Repetir 3 vezes, efetuando a multiplicação, deu 8. Resolvendo pela regrinha de sinal, vai dar mais com mais, mais com mais, mais também. Então, aqui eu tenho a resolução da potenciação com os números inteiros. O que eu posso observar aqui? Ó? Quando eu tenho potências com o expoente par, igual no caso dessas duas primeiras, não importa o sinal da base, o resultado sempre vai ser o quê? Positivo. Bom, e o que acontece quando os expoentes são ímpares, né? Então, no caso, você vai copiar o sinal da base. Igual, por exemplo, essa aqui, ó. A base aqui é negativa, o resultado ficou negativo. A base aqui é positiva, o resultado aqui ficou positivo. Então, isso aqui é a regrinha de sinal da potenciação. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, copie o sinal da base. Bom, prosseguindo. Dentro das potenciação, nós temos algumas propriedades. A primeira dela é a multiplicação de potência de mesma base. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, tá vendo o pontinho? E eu tenho duas potências. Para resolver esse tipo de potência, existe uma regrinha. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, que é o menos 2, tá vendo? Eu tenho aqui os menos 2 em cada um. E vou somar os expoentes. Então, 3 mais 12 é igual a 15. Então, conservou a base e somou os expoentes. Isso serve para multiplicação. Agora, a regrinha quando tiver divisão. Divisão de mesma base. A ideia é a mesma, ó. Vou conservar a base, só que ao invés de somar como eu fiz na multiplicação, na divisão eu vou subtrair os expoentes. Tá vendo? Então, 3 menos 34 vai dar menos 31. Então, você conservou a base e subtraiu os expoentes. Quando eu tenho uma potência de potência, ou seja, uma potência elevada a outra potência, eu vou conservar a base, tá?
que vai dar menos 4 aqui no caso, e vou multiplicar os expoentes. Então, multiplicando 2 vezes 3 vai dar 6. Quando o expoente é muito grande, geralmente a gente não costuma resolver, tá? Imagina você, menos 2, menos 15 vezes, que absurdo, né? E nesse processo, quando o expoente é negativo, depois nós vamos falar mais na frente, ok? Prosseguindo aqui, nós vamos falar da radiciação, que é outra operação dos números inteiros também. E ela é uma operação inversa à potenciação. Então, nós temos algumas observações aqui, ó. É uma operação inversa da potenciação, como eu já falei, né? O símbolo é esse aqui, ó, um vezinho esticadinho, tá vendo? Que ele é chamado de radical. Então, o símbolo da radiciação, da operação de radiciação, é chamado de radical. E nós temos aqui, ó, os termos dessa radiciação. O número que está dentro do radical é chamado de radicando. Nós temos o índice aqui, que está em vermelho, né? E nós temos o resultado dela, que é a raiz, tá? Então, esses aqui são os termos. Bom, como agora que eu vou calcular a raiz de um número? No caso aqui, eu tenho a raiz quadrada de 16, porque o meu índice aqui, ó, não aparece nada. E quando ele não aparece nada, significa que tem um 2. Alguns colocam até o número 2 aqui no índice, tá? Mas você vai encontrar só raiz, tá? Então, mas significa que tem um 2 aí embutido. Bom, então eu quero determinar a raiz quadrada de 16. Como é uma operação inversa da potenciação, eu tenho que usar a definição da potenciação. A potenciação, pelo que a gente viu ali, uns minutos antes, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, o que significa isso? Para você resolver essa raiz quadrada de 16, como é ao quadrado, você vai procurar um número multiplicado por ele mesmo, que o resultado dê 16. Agora, pausa o vídeo aí e tenta descobrir. Bom, olhando na tabuada, você pode observar o seguinte, que 4 vezes 4 é 16. Então, portanto, a raiz quadrada de 16 é 4, tá? Um outro exemplo aqui. Raiz quadrada de menos 16. Então, eu vou usar a mesma ideia. Qual é o número multiplicado por ele mesmo, que o resultado é menos 16? Pausa o vídeo e tenta aí. Tem aluno que vai falar assim, olha, 4 vezes 4, professor, é 16. Concordo plenamente. Só que quando você for fazer a regrinha de sinal aqui, ó, quando não tem sinal é positivo. Positivo com positivo vai dar o quê? Positivo. E aqui deu o quê? Negativo. Então, portanto, resposta errada. Aí tem aluno que vai falar assim, então nós podemos fazer menos 4 com menos 4. Isso é igual a menos 16, professora. Olha, 4 vezes 4 é até 16. Porém, quando você faz a regrinha de sinal da multiplicação, vejamos aqui, ó, menos com menos é quanto? Mais. E deu aqui. O que tinha que dar? Negativo. Então, a resposta também não é certa. Aí tem aluno que vai falar assim, professora, então nós resolvi a situação do problema aí. Eu vou multiplicar 4 vezes menos 4. Muito bem, deu 16, menos 16. Olha aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Regrinha de sinal, mais com menos é menos. Só que, tá certo. Só que não é essa resposta, mais 4 e menos 4. Porque você contradiz a definição de potenciação. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais e aqui você tem fatores opostos. Então, na verdade, não existe raiz, tá, quadrada de um número negativo. Então, não existe, tá? Então, não existe raiz quadrada de um número negativo nos inteiros. Existe em outro conjunto que vocês vão estudar mais na frente, tá? Aí aqui tem uma observaçãozinha, não existe no conjunto dos números inteiros, tá? Bom, fechando o exemplo aqui, vamos para outro.
Professora, e se o sinal de menos não estiver dentro do radical, né? Se ele estiver fora do radical. Bom, meus alunos, a ideia é a mesma. Qual é o número que você vai multiplicar por ele mesmo, que o resultado vai dar 16? 4. Isso. Deu 4, você vem aqui e acrescenta o seu sinalzinho de menos. Ok? Bem tranquilo, não é? Pois é. Então, com isso, a gente encerra mais uma aula de matemática, tá? E bora lá fazer os exercícios para praticar. Beijos e até a próxima aula.